Hoje o tema da aula é os problemas em fachadas cerâmicas, né? Nós temos vários, mas a vedete do problema é justamente o desplacamento, né? Quando as cerâmicas começam a se desagregar da sua base, tá? Então nós vamos falar desses tipos de problema em foco, tá? Então, para a aula de hoje, o problema das fachadas em cerâmica. E por que elas acontecem, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho das últimas aulas que a gente teve. Nós falamos de base e falamos de substrato. Vamos só dar uma relembrada rápida da base, né, que pode ser em alvenaria, com concreto, pode ser também em alvenaria estrutural. O foco é que ela tenha, né, uma boa ancoragem, seja ela em qualquer sistema, mas que os elementos entre si possuam uma boa ancoragem, né, as movimentações de um não interfira o outro. Ela tenha boas ligações, né, entre os elementos, aqui no caso da alvenaria convencional, ter um sistema de cunhamento adequado para o uso, ter um bom sistema, né, de vergas e contravergas, tá? Ter uma boa forma, né, de se fazer isso, respeitando os distanciamentos adequados, porque esse item, né, se executado de forma errada, pode levar, né, a uma série de outros problemas. E a gente falou também da execução do substrato. Como que eu preparo a minha base para receber esse substrato e como que eu preparo o substrato para receber o elemento decorativo. Então aqui a gente citou, né, um pouquinho, nós falamos sobre a parte de interfaces, né, que nós criamos. Então, quando eu tenho o pilar junto, né, com a alvenaria, geralmente a gente cria elementos para melhorar essa interface antes de eu colocar a minha argamassa. Porque eu tenho problemas, né, de ancoragem na argamassa nesses limites, tá, entre materiais diferentes. Então eu tenho concreto e alvenaria, eu posso ter fissuras, né, justamente no encontro desses tipos diferentes que eu tenho na minha fachada. Então, uma das formas de lidar com isso é criando pontos de ancoragem que melhore a aderência desses dois materiais. Nós falamos também que durante a execução da argamassa é importante, né, fazer os testes para checar se ela está bem aderida, e um dos testes é o teste de arrancamento, né, que a gente faz para ver se ela tem uma boa resistência de aderência à tração. Nós falamos também de algumas proteções que nós fazemos depois da argamassa pronta, né? Então, eu faço algumas impermeabilizações no entorno de janelas, né, das esquadrias, com tela, com argamassas poliméricas, pintura elastomérica, para tentar gerar uma melhoria na minha impermeabilização da fachada, tentar evitar que essa água de chuva entre dentro da minha edificação. E um dos produtos, né, que a gente também coloca na fachada é as juntas de dilatação. Elas têm uma grande importância, elas promovem, né, a movimentação, uma respiração dessa fachada que vai acontecer, independente da junta estar lá ou não, né? A fachada vai se movimentar. Mas eu tenho que garantir que quando ela se movimente, eu consiga controlar esse movimento. Então, ela não vai se movimentar e se romper em lugares que vão permitir a água entrar. Eu vou fazer, né, uma junta de dilatação e quando a gente dá um zoom, nós vemos como ela é feita. Eu faço um rasgo nessa camada de argamassa e a camada de cerâmica ou, né, o elemento decorativo que eu colocar precisa acompanhar essa junta de dilatação para que o elemento movimente de forma conjunta, né? Então, todas essas camadas vão se movimentar de uma forma diferente da camada de baixo. Então, quando elas tiverem essas reações, né, as variações higrotérmicas, elas podem se variar com tranquilidade, que não vai gerar uma fissura no meu revestimento como um todo, tá?
Então, a gente tem que lembrar que eu faço a junta de dilatação, não é por uma obrigação, não é porque vai ficar bonita a fachada, é porque ela tem um fator técnico a ser desempenhado. Ela vai permitir que essas camadas, né, que são várias e são muito delgadas, então camadas extremamente finas e com num plano, né, muito largo, muito vasto. Então, é claro que ela vai ser muito frágil. Então, eu preciso colocar o máximo de facilidades para ela se movimentar sem que ela atrapalhe os meus outros sistemas, tá? E aí a gente vai falar agora sobre as anomalias que eu tenho na fachada quando eu executo cerâmica, tá? E aí, primeira coisa a observar é se essa anomalia é, novamente, pontual ou generalizada, tá? Então, quando ela é pontual, o que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ela é num local muito delimitado. Eu posso ter vários motivos do porquê que eu tenho um desplacamento num lugar muito limitado. Não quer dizer que toda a minha fachada vai estar comprometida se eu tiver problema em um único ponto, tá? E aí, quando eu tenho os problemas generalizados, é que realmente fica uma incerteza maior, então eu vou ter que trabalhar isso de uma forma diferenciada. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar numa fachada em cerâmica é se eu tenho problemas da ordem, né, de pequenos pontos limitados ou se eu tenho uma abrangência muito grande, né, vários planos da fachada estão apresentando esplacamentos em vários locais, vários pavimentos, tá? O sistema de fachada, ele tem uma série de normas que, inclusive, são muito recentes, a maioria delas é de 2020, e elas vão tratar das placas cerâmicas, tá? Então, quase todas essas daqui dessa página vão falar do material, tá bom? Então, eu vou ter as definições, as classificações dessas placas, tá? Os coeficientes de atrito, vou tratar de pequenas diferenças, né? Determinação de alguns elementos e a resistência química. E depois eu vou tratar do que eu chamo assim, do que seria a mão de obra, tá? Que é o projeto. Então, eu tenho uma norma específica que trata do projeto, execução e a inspeção das fachadas em revestimentos cerâmicos, tá? Então, tem uma norma específica, essa norma de 2017, é a 13755. Por quê? Porque realmente eu precisava de ter um elemento técnico para me guiar em como executar essa fachada, tá? Então, aqui, vamos entender as características dessa fachada, né? Ela tem, como eu falei, a base em alvenaria, em concreto ou alvenaria estrutural. Aí eu vou ter a preparação dessa base, eu vou trabalhar essa base com um chapisco, né? Para criar aquele elemento de aderência com a minha argamassa de embolso. Coloquei o embolso, aí eu vou trabalhar com a minha argamassa adesiva, né? A argamassa colante. Aí eu vou instalar a minha cerâmica, tá? Ela tá aqui, a cerâmica. E aí, quando eu falo cerâmica, é cerâmica ou porcelanato, né? Os produtos cerâmicos, tá? Tem fachada, que é fachada com cerâmica aderida, mas ela é porcelanato, tá? Os dois são cerâmicos. E aí eu tenho a minha argamassa de rejunte, tá? E o que a gente já falou, isso daqui são as juntas de dilatação, de movimentação, tá? Então, esses elementos básicos da minha fachada em revestimento cerâmico. E aqui a gente vai lembrar, né, que tanto a argamassa colante quanto a argamassa de rejunte, mais a cerâmica, né, elas têm um fator decisivo na qualidade do meu produto final, tá? Então, vamos lembrar aqui, né? Tem a base, construída pela alvenaria, eu vou ter o chapisco, vou ter o emboço, tá? E aí, lembrando, né, que o emboço ele tem uma importância muito grande nessa fachada, ele precisa proporcionar trabalhabilidade, aderência, tem que ter resistência mecânica, precisa absorver algumas deformações, ele precisa ter algumas características de retenção de água, ele precisa atender a alguns requisitos de consumo de cimento, algumas argamassas têm ainda, né, a adição de cal, e ela também precisa responder para uma retração por secagem, né, alguns limites de retração por secagem para ela não me atrapalhar na fachada. Então, o emboço, ele é uma das primeiras camadas que eu vou olhar com bastante atenção para o revestimento cerâmico.
Aí eu tenho a argamassa colante, é nela que eu tenho várias origens, né, dos meus problemas com a fachada, porque ela pode ser executada de uma forma errada, né, principalmente na questão do tempo em aberto. A pessoa quer trabalhar com muita rapidez, e aí abre aquele pano enorme, e dependendo do dia, né, um dia muito seco, um dia muito quente, o que ele faria num ambiente úmido, né, sem problemas, quando ele vai tentar fazer uma característica de clima diferente, ele já não consegue, já perde aquele tempo em aberto, e a argamassa não consegue colar a cerâmica, tá? Então, é importantíssimo que ele observe as características do material que ele está trabalhando na hora de fazer a execução da fachada. E aqui, novamente, né, quando eu falo de como se executa, é porque no momento que a gente vai olhar do outro lado, né, fazer a inspeção predial, eu vou checar o prédio e eu vou checar de uma determinada forma, que eu quero entender como é que ele foi executado, tá? E nesse momento que eu quero entender a execução dele, aí sim, eu vou falar como que ele foi executado, olhar para o passado, né, fazer uma análise póstuma, né, de como que aquela fachada foi executada para entender os problemas presentes, tá? Os problemas que estão acontecendo no momento. Por isso que a gente cita sempre como que ele foi executado, tá? E aqui eu tenho as próprias placas cerâmicas, e a gente vai falar um pouquinho de como que a mudança no processo de fabricação dessas placas podem me dar uma diferença em relação ao que eu tenho de material hoje aplicado nas fachadas. E depois eu tenho a argamassa de rejuntamento, tá? Ela gera um alívio nas regiões, né, para evitar um pouco a tensão entre as placas, por isso que eu tenho que colocar um espacinho, que as placas vão se movimentar. Então, essa argamassa de rejuntamento, ela tem que proporcionar esse alívio nessas tensões, ao mesmo tempo que ela também me ajuda na vedação. Ela me ajuda na impermeabilização dessa fachada, tá? Então, vamos ver alguns aspectos e depois discutir as causas, tá? Então, esse daqui é um aspecto ótimo, né? Veja que essa cerâmica, ela começou a desplacar e aqui ela não para mais, né? E aí aquelas coisas que o pessoal faz que eu acho ridículo, né? Então, quer colocar fita crepe para marcar os lugares que tem problemas, né? Então, assim, alguém marcou uma fita crepe aqui, mas, assim, é óbvio que tem um problema, né, gente? E essa fita crepe aqui, ela vai se soltar, ela não vai me ajudar a delimitar o problema, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho só a evidência, né, pelo São Cavo, ainda não vi a cerâmica caindo, se ele me colocar uma fita crepe e depois essa fita crepe cair, eu não consigo lembrar aonde que ela estava, né? Então, é um método muito pouco eficiente de marcar as patologias na fachada, tá? Então, é só um parênteses que eu queria fazer aqui. Quando vocês forem acompanhar a inspeção de fachada, sempre tentem fazer um detalhamento, um projetinho, um esquemático que seja, para mostrar para o seu cliente final os problemas que a fachada possui. Só pregar essa fita crepe aqui é um trabalho muito amador, tá? Não é uma coisa que um engenheiro faria, tá? E ela é muito pouco permanente, né? Ela solta muito fácil, ela não tem uma longevidade, porque nem sempre o condomínio vai conseguir fazer o levantamento e, em seguida, fazer as obras de renovação dessa fachada. Então, geralmente, ele faz o levantamento, aí vai começar a orçar. Então, entre o levantamento e a execução de fato dessa renovação do revestimento, vai demorar aí de 6 meses a um ano. E essa fita crepe vai passar por vários ciclos, né, de molhagem, secagem, ela vai soltar. Então não adianta, tá? Isso daqui é um serviço, assim, que é pouco eficiente, tá? E aqui a gente já vê que a cerâmica toda se desplacando, inclusive, preocupantemente, né, a camada da argamassa colante se separando da fachada, que me indica, né, que aqui você vê que os cordões da argamassa não foram nem quebrados, né? Tá bem claro isso aqui. E aqui a gente ainda tem uma situação pior, que é a própria argamassa colante se soltando da base. Então eu tenho uma característica de erros
de mão de obra mesmo aqui, né? Aqui a gente vê novamente, tá vendo? Aqui a gente ainda consegue identificar que alguns cordões foram amassados, mas a maioria não foi. E a argamassa também não se cumpriu, mas pelo menos eu não tenho a situação de cima, né? Que a argamassa se desprendendo do próprio substrato, tá? Porque isso daqui, ó, me implica que eu tenho um problema mais sério, né? Se nem a argamassa colante está se prendendo ao substrato, quer dizer que eu tenho um problema mais profundo do que meramente uma falha, né, na instalação da argamassa. Quer dizer que eu tenho um problema até mesmo na hora de dosar essa argamassa, na hora de fazer a camada do embolso, alguma coisa aqui deu muito errado, né? Eles tentaram executar essa pastilha em cima de um reboco muito antigo, que tinha muita poeira, que não foi limpo para receber essa argamassa colante. Às vezes obras que ficaram paradas muito tempo, né? E o pessoal vai tentar retomar depois de certa quantidade de anos. E aí essa fachada está suja, está contaminada, possui uma série de situações que eu precisava ter, né, o apoio de um especialista para me falar o que fazer primeiro, mas aí no decorrer da obra vai tocando, né? E aí eu tenho esse tipo de situação. Aqui a gente já viu. E aqui é o que eu falei para vocês, ó. Deixa eu só tirar aqui. Quando eu tenho situações que são muito pontuais, né? Aqui eu tenho 4 quadradinhos que se soltaram. Aí eu preciso entender, né? Porque logo aqui embaixo alguém fez uma ligação de ar-condicionado, então eu preciso entender se esse problema é pontual, né? Por alguma questão de reforma, ou se a minha fachada como um todo pode apresentar uma situação que futuramente vai se desplacar em outros lugares também. Tá? Então é interessante fazer uma anamnese, discutir, porque tem pontos que por uma situação muito específica vai se desplacar muito limitado, né? Não vai ter um problema mais abrangente. Então tem que estudar isso com o histórico da edificação, tá? Só um minutinho, gente. Aqui é outro ponto, né? Nessa parte da fachada está batendo muita infiltração. Quando a gente olhou para o lado de fora, você vê que tem uma série de locais que não foi executado o rejunte, né? Então, toda essa área aqui, ó, parece que foi feita depois, teve alguma questão do recorte aí da esquadria, e ela não tem rejunte, tá? Então, essa falha no rejunte me leva uma quantidade de água para dentro da minha edificação, tá? Então, o rejunte, ele, além de permitir, né, que as peças cerâmicas tenham, né, um alívio de pressão, ele também me ajuda a garantir essa impermeabilidade da fachada, tá? Ela vai me ajudar na estanqueidade. Então, ele precisa ser empregado em todos os pontos. Aqui a gente vê, né, uma cerâmica que tá para se desplacar, né? Ela já está toda estufadinha. Então, aqui, ó, essa área toda, ela já está me demonstrando que ela não está fixa mais. Não preciso nem fazer o som cabo aqui. Se eu fizer o som cabo, ela vai terminar de soltar, né? Então aqui eu já tenho uma outra situação. Para mim, isso daqui é um desplacamento. Ele só não caiu, mas ele já está solto, né? Ele já está descolado da fachada. Então, nesse ponto aqui, eu já considero que é desplacado, porque eu não tenho como mais garantir que essa cerâmica está aderida. E daqui para frente, eu até isolo a área lá embaixo, não deixo ninguém é, entrar nessa área que tem, né, esses estufamentos aqui, né? Porque eu não sei em qual momento que ele vai cair. Então, se tiver alguma criança, se embaixo for alguma área de lazer das partes comuns do condomínio, pode sim cair em alguém no momento que tiver uma pessoa lá embaixo, tá? E uma queda, né, de uma cerâmica, por menor que seja, mas dependendo da altura que ela tiver, ela machuca muito, gente. Então é importante sempre pensar na segurança do usuário, tá? Então eu já isolaria a área, ó, não pode ninguém acessar aqui, pode ter risco de queda de fachada, né, de partes da fachada sobre os usuários, tá? Aqui é um ponto para mostrar, olha, que a ausência da junta de dilatação me gera problemas. Então aqui, ó, eu já teria que ter uma junta de dilatação
e nesse ponto também, porque é a última laje da minha estrutura, tá? Então aqui eu tenho uma viga, né? E aqui eu tenho uma laje. E já dava para ver que tem problemas de destacamento. É porque a foto ela ficou um pouco mais de longe, mas aqui já dava para ver que tem problemas de destacamento pela falta da junta-dilatação, principalmente nas últimas lajes. Tá? Os últimos pavimentos, eles estão muito suscetíveis, né, a essas variações hidrotérmicas. Eles recebem muito sol, recebem muita chuva, tá tudo ali assim na cara do gol. Então, quanto mais protegidos eles estiverem, né, com sistemas que vão me permitir que eles consigam se movimentar sem levar essas tensões para provocar, né, um rompimento, melhor. E aqui nesse caso isso não foi pensado, tá? E essa é até uma recomendação da norma. Aqui a gente tem aquela situação, né? Faz a junta aonde dá. Porque aqui, né, claramente que a minha viga está passando em cima da janela, porque geralmente o pessoal acerta a viga em cima da janela, mas aí não deu para passar por algum motivo, em alguma situação da obra, eles decidiram passar junto aqui, né? Então você tem um gapzinho. Qual que é o meu problema aqui? Eu vou ter uma fissura nesse ponto, tá? Nessa situação, dessa linha vermelha que eu risquei, vai aparecer uma fissura, porque ela não tem os alívios de tensão que a junta de dilatação foi criada para promover. Tá? Então, essa junta de dilatação, ela não está fazendo a função dela. Ela está aqui meramente estética. Ela tinha que ter ficado na posição correta, que é onde eu tenho o encontro dos materiais diferentes. Né? Aqui eu tenho concreto e aqui eu tenho alvenaria. Eles vão se movimentar de formas diferentes, e eles vão levar essa movimentação para a minha argamassa do embolso, que, em sua vez, né, vai levar essa movimentação para o revestimento estético. E aí eu vou ter um rompimento, tá? Porque aqui nessa parte onde vai ter a maior tensão sendo carregada é justamente com o rejunte. E na hora que ela recebe isso, ele não foi feito para se dilatar, né? O rejunte ele é mais rígido. Então ele vai se romper. No momento que ele se romper, ele permite a entrada de água para dentro da edificação. A mesma situação aqui, em outro ponto, a gente tem que a viga, né, passa em cima das janelas, mas nesse caso a junta de dilatação ficou um pouco embaixo. Mesma coisa aqui nessa janela. Eu não sei se foi para colocar a paginação, né, para eles não cortarem, porque vejam que o quadradinho, né, tá inteiro aqui e aqui. E aí eles falaram assim, não, vai dar X camadas de cerâmica em cada pavimento. Só que a partir de determinado momento não se casou muito bem, né? Porque pequenas variações podem gerar, sim, alguns problemas. E aí eles falam, não, vamos manter, porque eu não quero cortar na cerâmica, vamos economizar, enfim, né? Algum argumento desse tipo. E aí chega um momento que eles não querem mais cortar e ela se descola da viga. E aí eles passam ainda essa mesma junta para o outro revestimento, mantém, né, a mesma paginação. Então você tem um problema acontecendo em cadeia, né? Por uma questão de paginação, você gera um problema mais sério na fachada, tá? Então isso daqui é completamente equivocado, né? Um pensamento equivocado de como se realizar a fachada. Tem que pensar na função técnica do elemento e não na sua função estética, tá? E as principais causas, né, do que esses problemas geram, eles vão falar o seguinte, olha, eu vou ter instabilidade do suporte devido às acomodações da edificação, a fluência da estrutura do concreto armado, né, gera um movimento que também pode ser levado para as fachadas, variações hidrotérmicas de temperatura, ausência de detalhes construtivos, né, como as vergas e as juntas de dessolidarização, dilatação, que a gente comentou, a utilização de argamassa, né, colante, com o tempo em aberto, vencido, assentamento sobre superfície contaminada, superfície suja, né, com muita poeira, imperícia ou negligência na execução. Esse daqui é o campeão, tá, gente? Esse daqui é a maioria mesmo, infelizmente, tá? A gente vai ver, né, algumas questões de execução, de mão de obra e dos materiais. Então, a gente já tinha comentado sobre esse gráfico, que nós temos alguns problemas nas anomalias das fachadas, né? E a vedete deles é justamente a falta de projeto, porque esse item projeto aqui é porque o projeto não existe.
Não tem projeto, não tem especificação de materiais, não tem um pensamento de como eu vou relacionar esses materiais, qual que é a interação de um material com o outro, então eu não tenho um projeto, tá? Porque, lembra, projeto de arquitetura, corte de fachada, não é projeto de fachada. O projeto de fachada vai me dar as especificações, como que eu executo, a mão de obra, como é que é o procedimento, tá? É esse que vai tratar o projeto. Não é necessariamente a carinha da fachada, como é que ela vai ficar esteticamente, tá? E a gente tem aqui, ó, que a outra parte é execução. Então, sempre que eu tiver um problema de fachada, esses dois aqui, ó, são os primeiros a serem verificados. Eu vou olhar se tem projeto e, muito provavelmente, a execução foi deficiente. Quando não tem projeto, a execução pode ter certeza que contribuiu também. Porque mesmo tendo projeto, às vezes a execução sai ruim, né? Imagina quando não tem. Aí que realmente foi feita uma obra sem critérios, tá? E aí, ó, um pouquinho só vai ser materiais, mas eles ainda são relevantes em relação ao planejamento e o uso. Então, lembrando, né, das ferramentas adequadas para se trabalhar na fachada, pouquíssimos profissionais utilizam, né, misturadoras adequadas, né, principalmente o chapisco colante, que não dá para colocar na argamassadeira, tem que misturar ele com essa ferramenta adequada, porque ele é mais pesado. Tem que usar a desempenadeira dentada adequada, e ela desgasta, né, gente? Tem que lembrar que a desempenadeira, ela desgasta, então ela tem que ser trocada a cada X metros quadrados utilizados. Porque esse dentinho dela vai diminuindo até chegar a um ponto que ela fica careca. Na hora que ela fica careca, tem que trocar. Mas eu já vi gente executando fachadas inteiras e falando assim, não, essa é a minha desempenadeira favorita, eu já uso ela desde não sei quanto. Ah, então sua fachada não tá boa, não, porque eu preciso de espaço para os cordões da argamassa existirem. Eles precisam ter uma certa altura, tá? Porque senão ela não vai me garantir a quantidade de argamassa necessária que ele tem que pressionar para ela realmente, né, desfazer os cordões e colar na argamassa, na fachada, tá? Então é importante lembrar dos materiais corretos, porque a falha desses materiais me gera problemas lá na frente, tá? Então, ó, misturar, limpar bem a peça, né, um dos pontos que geram muito problema, tirar esse talco que eles colocam, né, para o porcelanato ou a peça cerâmica não colar na forma. Porém, esse produto, como ele é usado para não colar coisas, então quando eu coloco argamassa nele, ele interfere com a minha argamassa, ele não permite uma colagem adequada. Então eu preciso tirar ele, preciso limpar ele da minha peça. Depois eu preciso misturar bem, né, a minha argamassa da melhor forma possível, utilizando materiais mecanizados, adequados, e depois aplicar com ferramentas adequadas, com a minha desempenadeira novinha, deixando, né, os espaços entre os cordões, deixando a profundidade adequada. E aí, qual que é a profundidade adequada? Se a peça for 10 por 10 ou se a peça for 60 por 60. Quem vai te falar isso é o projeto, né? Porque a norma determina quais são as alturas para cada tamanho de peça. Então, o projetista vai falar qual que é o cordão adequado para cada tipo de peça cerâmica. E a gente vê, né, alguns testes que se faz, se eu aplicar só de leve, assim, a argamassa, eu vou ter que os cordões não serão realmente desfeitos, tá? Então, aqui é um exemplo ruim. E aqui seria um exemplo adequado, né? Quando você tem realmente uma boa aderência da argamassa colante na minha peça, eu não vejo mais os cordões, tá? Eles realmente se desfazem. Então, a gente faz alguns testes, né? Que é remover algumas placas para ver se os cordões estão realmente desfeitos, se a placa está bem homogeneamente distribuída, né? No revestimento, para eu garantir que essa peça está colada na fachada. Então, aqui a gente faz alguns testes, ó, e mesmo nas melhores famílias isso acontece. Aqui não está muito adequado, né? Você tem alguns vazios. Aqui eu ainda vejo o formato inicial dos cordões. Aqui, essa parte aqui é o formato da peça, né? O que seria uma coisa boa, quer dizer que ele apertou bem. Mas quando você vê, olha, tem partes que se soltaram, que não estão, que não tinham, né, argamassa. E esses blocos aqui, né, essas bolotinhas aqui, esse daqui é estranho, né? Da onde que saiu? Quando você vai ver a peça, isso daqui é aquela colinha, né, que vem numa pecinha e na outra,
E ela é complicada, né, tem que pensar uma forma de tirá-la, porque ela pode prejudicar a minha aderência, tá, mas ao mesmo tempo é ela que mantém as peças juntas uma da outra, quando são pastilhas. O meu questionamento é por que deve ser tão grande, né, tem umas que são menorzinhas. E aqui eu tenho a presença do talco que eu falei para vocês, né, então ele não limpou a peça antes de aplicar, tá, então eu tenho alguns problemas aí. Na hora que a gente vai fazer, né, um apoio para a obra, esse é o tipo de situação que você precisa verificar, principalmente quando eles estão fazendo retrofit de fachada, né. Condomínio quer uma ajuda para olhar se a fachada está sendo bem feita, esse é um dos primeiros testes a serem feitos, né, se a fachada está bem aderida. Isso depois de ter feito o projeto, né, de ter feito toda a linha de produção correta, aí você vai ver se a mão de obra está sendo bem executada. Aqui, tá vendo? É uma peça cerâmica, um porcelanato de até grande, né, 60 por 60, e ele é terrível, né, o pessoal joga mesmo um monte de talco aí, para não deixar mesmo a peça grudar uma na outra. Porém, eu tenho alguns outros problemas, né, eu vou ter muita dificuldade para limpar essa peça na hora de aplicar. E aqui a gente fez um teste também, né, eles aplicaram a peça e realmente os cordões estavam amassados, porém a peça ainda tinha o talco, então teve algumas observações de melhoria, tá. E alguns comentários sobre a fabricação das cerâmicas. Então a gente tem as cerâmicas de via úmida, tá, que ela é feita da seguinte forma: ela mistura vários materiais, como por exemplo argila, matérias fundentes, né, o talco, carbonatos, que são moídos e homogeneizados nos moinhos de bola em meio aquoso, tá? Então, quando eu falo via úmida, é que a própria farinha, né, a massa que eu vou utilizar para fabricar as minhas cerâmicas, ela já é feita de forma umedecida. Aí que vem a via úmida, tá? Depois ela tem o processo de secagem e granulação da massa, numa forma de um atomizador, né, o spray dryer. E depois eu tenho a conformação, a decoração e a queima, tá? A maior vantagem desse processo é que ele não precisa esperar a secagem da argila pelo sol, né? E por conseguir uma massa mais homogênea. Aí nós temos a via seca, né, que vai ter as seguintes etapas: eu tenho a lavra, eu tenho a secagem, eu tenho a moagem a seco, então vejam que em cima eu tinha uma moagem úmida, agora eu não tenho mais, é a seco. Aí vou ter a conformação, a decoração e queima. A secagem realizada naturalmente, expondo ao sol. As maiores vantagens desse processo são os menores custos energéticos e o menor impacto ambiental, tá? Porém, tem-se tido uma discussão ao redor desses dois tipos de fabricação de cerâmica, né? Inclusive com a intervenção de alguns Sinduscons, um deles é o de São Paulo, que propõe, né, algumas questões sobre a fabricação de cerâmica via seca, tá? O que que o Sinduscon apresenta? O Sinduscon é a indústria da construção civil como um todo, né? Os construtores, eles apontaram que um dos problemas, né, para essa crise que a gente está tendo com as fachadas em cerâmicas, né, um desplacamento generalizado em fachadas, inclusive novas, é que geralmente essas cerâmicas foram produzidas no sistema de via seca, né? Segundo os dados levantados, 70% dessas cerâmicas, né, as que estão no mercado, são do sistema de via seca. Mas a gente tem o outro lado também, né? As, a Associação das Indústrias Cerâmicas, elas apresentam um outro ponto de vista e fala que, bom, a cerâmica é só um material como qualquer outro, né? Um processo de fabricação e ela não classifica a qualidade do material. Então, não é um certificado de qualidade. Ah, via úmida é boa e via seca é ruim. Depende, né, do processo de fabricação. Tem algumas cerâmicas que podem ter sido fabricadas de forma ruim, né, com um mau processo de fabricação, que não necessariamente é em si, né, a causa do problema, tá? Ser via úmida ou ser via seca. Então, ela fala que esse é um argumento, né? É um fato que a patologia acontece, mas ela pode estar acontecendo por outros fatores, então tem que se avaliar o sistema como um todo, tá? Então, aqui eu só queria colocar os dois lados, né? O que que os construtores falam
eles acusam cerâmica, né, fabricada no meio via seca, porque assim, foi muito recente, né, e foi muito abrangente, vários prédios tendo problemas similares de desplacamento, mesmo cumprindo às vezes com que os requisitos normativos, tá? Alguns prédios tiveram inclusive projetos bem feitos, bem acompanhados e mesmo assim tiveram desplacamento. E aí, quando eles foram eliminar as causas, né, chegaram que a cerâmica utilizada ela tinha sido fabricada pelo método da via seca. E aí a gente tem também problemas com o método da via úmida, que é o argumento das indústrias de cerâmica que utilizam esse método, né. Então, a gente também tem desplacamentos com a cerâmica de via úmida, porém, eles, em relação à via seca, eles têm uma proporção menor. Mas é importante deixar esse ponto de vista aqui, porque às vezes o material, ele pode ser sim a fonte do meu problema. Então é importante checar toda a cadeia produtiva da minha fachada, de execução, se teve projeto, se a mão de obra foi bem qualificada, se teve testes, né, de acompanhamento da qualidade em pontos marcos adequados, mas também observando os materiais. Qual que é a argamassa colante, ela é de boa qualidade, atendeu o tempo em aberto, qual que é a cerâmica utilizada, ela foi boa, ela teve um controle de qualidade, mesmo sendo via seca ou via úmida, vamos entender o processo como um todo, como é que foi a instalação dessa cerâmica, como é que foi a instalação do rejunte, todo o processo, sabendo dos fatos, né? E um dos fatos que estão sendo discutidos ainda é essa questão da mudança da fabricação da cerâmica poder ter prejudicado a qualidade do produto final, né, da placa cerâmica, possuir uma qualidade inferior, e aí eu traduzir essa qualidade inferior para minha fachada, tá? Aqui alguns exemplos de relatórios que a gente faz para condomínios, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não utiliza o método da fita crepe, né? Então aqui, geralmente a gente faz em 2 etapas, né? Faz a pessoa com um teste de percussão, ela vai fazendo pequenas batidinhas, né, com martelinho adequado. Aí tem que ter uma preocupação muito grande com a segurança, né, desse executor também, tem que ter linha de vida, né, o material adequado para ele utilizar, o balancinho, tá tudo bem pensado na hora dele executar esse ensaio. E em conjunto a gente faz também um levantamento fotoaéreo. E aí aonde ele aponta os problemas, a gente vai marcando. Tem lugares que são óbvios, né, então esse daqui eu tenho desplacamento óbvio, aqui com certeza vai ter problema. Mas aqui não era tão óbvio, né, então aqui eu não tinha visto. Quem que foi ver foi o profissional que fez o teste de percussão. Porém, se eu marcasse isso daqui com uma fita crepe, como eu falei com vocês, eu tenho um risco muito grande de eu perder essa informação. E eu não quero que o condomínio tenha retrabalhos com isso, né? Eu faço um levantamento agora, tenho que fazer de novo daqui a 6 meses, porque a fita crepe despregou, descolou, enfim. É um transtorno muito grande, tá? Então é muito melhor fazer uma foto e traduzir essa foto como um relatório visual, a pessoa consegue facilmente checar que se esse for o segundo pavimento, né, eu tenho esses pontos para organizar. Se esse aqui é o terceiro, eu tenho esses pontos, né? E a gente ainda coloca isso num projetinho mesmo. Então eu pego o projeto da fachada, então aqui são os locais, né, que a gente viu, terceiro e quarto andar. Eu errei, aqui é o terceiro e aqui era para ser o quarto. Então aqui eu teria essas 2 situações, e eu ainda coloco esse levantamento, né, das fotos levantadas aqui num projeto, tá? A gente mostra qual que é a aba, né, do prédio. Então se pegar uma simetria aqui do prédio, essa parte aqui está com problema, e aonde que está essa parte em relação ao prédio, né? Porque olhando assim, você não sabe qual que é a face da fachada. Então é importante também colocar o local, né, ela corresponde a essa face aqui, tá? Então sempre indicando de forma, assim, inequívoca onde está o local das patologias. Aqui um outro exemplo, então a gente mostra, né, os problemas e depois coloca o levantamento deles num projeto. Por que eu coloco num projeto também, não só entrego isso daqui?
Porque eu preciso fazer um levantamento de área, né. Se ele tiver que remover essa cerâmica, nem todas essas cerâmicas removidas vão poder ser reutilizadas. Ele vai ter que comprar mais material. Então essa compra de material vai ter que ser feita dentro de um levantamento, né, uma quantidade. Então ele precisa saber todos os números corretos para ele conseguir comprar o material e estimar a mão de obra, tá. Então eu tenho que fazer esse levantamento da forma mais completa possível. Um dos pontos que é importante lembrar e colocar no seu relatório é que no momento que ele for fazer as reformas, e ele, por exemplo, vai mexer nesse ponto aqui. Então ele vai, colocar umas novas cerâmicas, então ele tem que tirar as cerâmicas em volta, né, para receber uma matriz novinha. Porém, no momento que ele atua em cima desses pontos, ele pode alterar as cerâmicas em volta, tá. Então, eu vi que aqui tem um soncavo, a cerâmica está solta, eu preciso removê-la, mas na hora que eu removo essa cerâmica aqui, as que estão em volta podem se soltar, tá. Porque pode ser que elas não estejam ainda provocando o soncavo, mas que elas estejam, assim, no limite da aderência. Aí quando você começa a manipular essa fachada, ela se solta, tá. Então é importante sempre colocar que tem uma margem de erro em cima de todo esse levantamento. Porque por mais que a gente esteja levantando os problemas existentes atualmente, na hora que ele for executar, ele pode sim encontrar mais problemas, tá. Eles podem aumentar de tamanho. Principalmente porque eu vou estar manipulando uma fachada que já possui patologias, tá. Então ela pode se desplacar nesses locais que eu estou trabalhando, tá, em volta desses locais, ok. Então sempre vai ter uma diferença para mais na quantidade de material e de mão de obra. Isso tem que ser conversado com o síndico, e o síndico tem que colocar isso para a mão de obra dele, porque ele não quer só tampar os buraquinhos aqui, porque não vai adiantar. Ele quer reformar toda a fachada, eliminar os pontos soltos, e aí no momento que ele for fazer isso, ele pode atrapalhar cerâmicas que aparentemente estão estáveis, mas quando eu retiro elas do local, elas começam a se soltar, tá? Então aqui por isso que a gente faz todo um planejamento e coloca ainda, né, num projeto para eu conseguir fazer o levantamento de área. Porque aqui, né, dentro do AutoCAD a gente consegue levantar cada área em específico. Aí eu passo para ele esses levantamentos, né, então a gente coloca todos os dados, coloca alguns gráficos, né, para ele entender que da fachada total dele eu tenho um problema em pelo menos 9%, né. Imagina você ter problema em 10% da sua fachada, é uma quantidade considerável, né, tem que ser colocado como prioridade máxima no condomínio, resolver isso. Porque quando eu tenho 10% de anomalia, a qualquer momento eu posso ter um desplacamento dessa fachada, tá. E a gente coloca também o quantitativo dos materiais. E aí, com base no quantitativo de metragem quadrada, é que ele vai negociar a execução da mão de obra, tá. Tem gente que vai considerar a quantidade de cerâmicas removidas, temos como considerar a metragem quadrada, de quantos metros quadrados que eu vou executar, quantos balancinhos que eu vou colocar. Então essas negociações, elas ficam em aberto para o condomínio fazer com a mão de obra. Desde que ele tenha os dados corretos para trabalhar, ele consegue negociar, tá. Tem aqui alguns exemplos que, em algumas fachadas, nós temos vários tipos de materiais, tá? Aqui eu até dei um exemplo para vocês, que essa é uma fachada que tinha uma diferença, né? Ela tem pelo menos uns 6 tipos diferentes de materiais aplicados, né? Fachadas que eram muito rebuscadas, né? Na década de 80, 70, eles faziam umas fachadas bem diferentes. Então esse tipo de prédio hoje está precisando enormemente de fazer uma inspeção, estão se renovando. Então esse é o tipo de situação que é muito recorrente para a gente, sabe. Então é importante sempre fazer um mapinha de tipos de revestimento para você também se situar dentro do prédio. Aí a gente novamente, né, faz um projeto, faz um levantamento
visual do problema, nunca com fita. Eu não gosto de fita crepe, gente, acho que já deixei isso bem claro, né. Acho ridículo, mas enfim. A gente, no nosso escritório, nós sempre trabalhamos da forma mais visual, tá? E de uma maneira que essa informação não se perca depois. Porém, para trabalhar no visual, a gente tem que ter alguns cuidados de ser sempre muito didático, né? Então, eu tenho uma foto aqui, mas essa foto ela fica ilegível se eu não colocar o local certinho, se eu não colocar qual que é o pavimento, qual que é a fachada que eu estou vendo, né? A face dessa fachada. Então, tem que ter todos os elementos que me mostrem local de forma única, né, o único local possível para ter esse problema está descrito aqui, é o nono pavimento, na face de frente à rua, na face à esquerda da rua, enfim, tá? A gente vai ter que colocar sempre esses dados de forma bem descrita para o condomínio entender. Aí aqui para vocês verem, né, como é que ficaria essa fachada, né, completa, quais são os problemas que eu tenho nessa fachada. A gente apresenta para o condomínio para ele ter uma noção de percentual. Tem fachadas que são piores que outras, né, tem fachadas que está tudo vermelho, tem fachadas que estão melhores. Então essas, ele vai ter uma noção, né, de qual que é melhor começar primeiro, porque tem mais problema, ou começa para que está mais tranquilo primeiro, para entender a mão de obra da pessoa, se é uma pessoa mais caprichosa. Enfim, tá? Isso vai ser bom para ele visualizar, até se programar, né, num planejamento, quem que ele vai começar primeiro. Aqui a gente lembrar que tem vários elementos que não necessariamente parecem revestimento, mas a gente precisa olhar para eles com muito carinho. Então essa fachada, ela tinha uns elementos verticais com era é como se fosse é meramente, assim, uma parte de concreto que eles colocaram uma argamassa e depois pintaram. Então essa pintura já estava toda solta, cheia de bolhas, mas a argamassa em si, ela tinha uma certa qualidade ainda, né, era para trocar mesmo o revestimento decorativo, tá. Mas, assim, umas coisas bem, vários materiais conversando ao mesmo tempo, então ficou uma fachada muito difícil de executar, imagino, né. E para se dar manutenção, é uma fachada também muito complicada de manter, tá. É que uma das situações que aparecem é que tem alguns revestimentos que eles estão em tão, assim, um estado tão ruim, que a vontade que a gente tem é de falar: "Meu filho, joga isso tudo fora, quebra e troca esse revestimento". É o caso dessa plaquinha que ele utilizou, uma placa cimentícia, para colocar em uma das fachadas, mas eu não posso colocar isso para ele, né, eu tenho que dar os dados, os fatos, e aí ele toma uma decisão assertiva em cima dos fatos. Então ela estava muito ruim em alguns pontos, que a gente marcou de vermelho, então esses pontos aqui ela estava com o som, né, cavo muito acentuado, e em alguns pontos não estava tão ruim. E aí a minha conclusão para o síndico, né, que era até uma pessoa muito cuidadosa com o condomínio, tinha grande prazer em tomar conta do prédio, né, uma pessoa muito responsável. A minha conclusão para ele foi: "Olha, eu acredito que o melhor seria remover esse revestimento e aplicar um novo, aplicar uma textura, algo que tenha uma aderência melhor com a sua fachada, e você se livra de um problema, porque essa cerâmica, essa placa cimentícia, ela está se soltando já, né, ela daqui a pouco ela vai começar a cair, e ela é pesada, quando ela cair ela vai machucar alguém. Então para evitar esse problema, é melhor que você remova". Só que ela era 30 pavimentos, né, de fachada, então é uma decisão difícil para o condomínio tomar. A gente entende isso, né, é complicado para ele chegar nessa conclusão: "Eu vou remover todo um revestimento de uma parte considerável da minha fachada, né, vai ficar muito caro". Então ele tem que ter dados para apresentar isso para o condomínio, falar: "Olha, tá aqui, não é assim que vai cair amanhã, mas daqui a 5 anos, e aí quando acontecer vai ser catastrófico, cai uma, cai todas". Então, é importante que tenha, assim, um planejamento para pensar que, em algum momento, num futuro próximo, essa fachada vai ter que ser trocada, vai ter que ser retrabalhada, tá? Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês hoje, esse apanhado, né, para finalizar a nossa, esse tema de fachada, né, que nós começamos a falar de fachada em textura, e aí começamos a falar dos itens, né, da fachada
em cerâmica, então passamos pela base, substrato, aí hoje eu queria falar um pouco das cerâmicas para vocês. Então é isso. Obrigada a vocês, bom descanso.